Gramado Notícias, patrocínio, claro, você merece o novo. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estação Campos de Canela, celebrando 100 anos da chegada do trem. Olá, seja muito bem-vindo. Veja na edição de hoje, Serviço de Geologia conclui mapeamento setorizado de Gramado. Rua Emílio Leupete continua com restrição de horário para trânsito de veículos. Diminui a movimentação de solo no loteamento Orlandi. Anunciados os filmes que concorrerão no Festival de Cinema. Calçada da Fama é ampliada com as mãos de Grazi Massafera. Confira depois do intervalo. Um lugar único, que reúne cultura, entretenimento, lojas e um centro de gastronomia com o melhor da região das Hortênsias. Assim é a Estação Campos de Canela. Com o intuito de preservar as origens e manter viva a identidade da cidade, a estação tem como base a revitalização da antiga estação férrea de Canela. Venha celebrar os 100 anos da chegada do trem em Canela e se surpreenda com espetáculos e exposições exclusivas. E, é claro, com a qualidade das operações da estação. Estar junto é uma das melhores coisas da vida. Juntos para brincar, para apoiar, para amar e até para não fazer nada. Hoje, comemoramos 120 anos estando juntos. Somos a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, porque existimos por você e para você. Sicredi Pioneira, 120 anos. Juntos construímos comunidades melhores. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. I've been catching vibes so fresh and clean. Yeah, I'm feeling good, feeling free. Running from my head down to my feet. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Come out and play. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. It's beautiful. Serviço de Geologia conclui mapeamento setorizado de Gramado. Após 3 semanas em campo, a equipe do Serviço Geológico do Brasil, que integra a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, vinculado ao Ministério de Minas e Energia, finalizou o mapeamento setorizado do município de Gramado. Segundo a secretária do Meio Ambiente, eles passaram ponto a ponto em todas as localidades afetadas pelas chuvas, e a ideia é que atendam as áreas urbana e rural, com classificação de risco ou vulnerabilidade. A previsão é que em 3 a 4 meses será entregue um estudo com mapeamento e sugestões de como será feita a recuperação e reocupação dessas áreas para garantir a segurança dos moradores. A secretária ainda destaca que o serviço foi realizado gratuitamente. Rua Emílio Leupete continua com restrição de horário para o trânsito de veículos. Após ser bloqueada em função das movimentações no solo que ocorrem na Rua Gil e podem causar deslizamentos, desde o dia 10 de junho há cerca de um mês, a Rua Emílio Leupete, conhecida por Estrada Velha, foi desbloqueada depois de uma avaliação técnica. A liberação da via inclui a passagem de veículos leves e pesados, com horário restrito das 7 da manhã às 19 horas. A Prefeitura de Gramado pede para que o horário estipulado seja respeitado.
Gramado e explica que a medida visa a segurança dos motoristas. A área naquela localidade continua com movimentações, conforme apontado pelos equipamentos instalados na área. Assim, ainda há possibilidade de novos deslizamentos. Diminui a movimentação de solo no loteamento Orlandi, na Várzea Grande. Mais uma boa notícia em relação aos problemas causados pelas chuvas. O gabinete de crise da Prefeitura de Gramado anunciou que depois de um trabalho intenso, onde foi realizado um diagnóstico, se chegou à conclusão que pode haver uma possibilidade de retorno de parte dos moradores do loteamento Orlandi para suas residências. Segundo as últimas atualizações, boa parte da área do loteamento já começou a estabilizar. A velocidade em que ocorria a movimentação de terra reduziu de forma significativa. Segundo a secretária do Meio Ambiente, Cristiane Bandeira, há uma previsão que já foi discutida com os técnicos de liberação de 11 casas que ficam ao fundo deste loteamento, mas para essa liberação é necessário que a Corsã execute a rede para abastecimento de água apenas nessas 11 casas liberadas. A secretária explica que as demais residências estão com a rede rompida, sem abastecimento e também não haverá autorização de retorno neste momento por parte da Prefeitura. Ainda conforme informado pela representante da pasta, a Corsã se comprometeu em uma semana após a chegada dos materiais a realizar as obras e testes de bombeamento dessas casas localizadas ao fundo. Se houver chuvas intensas, essas ações ficam prejudicadas, alterando o prazo de finalização. Calçada da Fama é ampliada com as mãos de Grazi Massafera. A semana literalmente iniciou com novidades em relação ao Festival de Cinema. Após coletiva, onde foram anunciados os homenageados e os filmes que irão concorrer nesta edição, entusiastas do cinema e imprensa se dirigiram à casa do festival, no coração de Gramado. Uma rápida cerimônia marcou a ampliação da Calçada da Fama, em frente ao Palácio dos Festivais. Para dar o start, a placa com as mãos da atriz Grazi Massafera, eternizadas na última edição do evento, foi colocada na calçada. Atualmente, a Calçada da Fama é uma parceria entre o Festival de Cinema e a incorporadora Verte Estado e Co. Durante o evento deste ano, mais artistas serão eternizados em Gramado. Anunciados os filmes que concorrerão no Festival de Cinema. Na manhã fria desta terça-feira, a organização do Festival de Cinema de Gramado anunciou parte dos filmes que irão compor as mostras competitivas de sua 52ª edição. Dos mais de 1.000 títulos inscritos, as curadorias e comissões de seleção escolheram 7 longas-metragens brasileiros, 5 longas-metragens gaúchos e 16 curtas-metragens gaúchos. Mais uma vez, a diversidade e o ineditismo permearam a seleção. Dentre os longas brasileiros, as 7 produções terão premiere brasileira em Gramado. A lista conta com uma representação da diversidade do audiovisual do país, trazendo visões de realizadores e realizadoras do Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil. Vale ressaltar a pluralidade dos gêneros, englobando drama, ficção, comédia e documentários. A força do olhar feminino também se fará presente nesta edição. Dos 7 longas-metragens em competição, 4 foram dirigidos por mulheres. Entre os nomes estão Barba Ensopada de Sangue, Filhos do Mangue e o Clube das Mulheres de Negócios. A lista completa você pode conferir em festivaldegramado.net. Veja agora como fica o tempo amanhã em Gramado e região. Clima frio, neblina e cerração marcaram esta terça-feira. Era cedo da tarde e os termômetros do centro de Gramado marcavam 1 grau negativo. Para a quarta, a previsão ainda é de chuva e muito frio. A mínima deve ficar em torno dos 4 graus e a máxima novamente não ultrapassa os 10 graus, marcando apenas 8.
uma terça-feira de lançamento do Festival de Cinema aqui no Resort Bonavita. E para falar um pouco do que foi a coletiva, a apresentação hoje do Festival de Cinema, eu convidei um dos curadores, o jornalista Marcos Santuário, para falar um pouquinho sobre a edição deste ano. Santuário, alegria então no programa. Prazer é meu, Miron, sempre estar contigo e com a tua audiência toda. Quais são as novidades do festival este ano, na tua opinião? Olha, eu diria que uma das grandes novidades é Gramado de novo se superando, né? A gente tem um déjà vu aqui, que é aquela situação que a gente viveu do festival quando teve a pandemia, né? O festival teve que se reinventar, se reestruturar. Imagina, era março, tínhamos muita coisa já pensada, estruturada, organizada, né? E em março a gente teve que mudar muita coisa. Gramado, com a sua capacidade aí, né? Como uma cidade que acolhe, que sabe receber e sabe fazer eventos, conseguiu fazer isso. E agora de novo. A gente estava com muita coisa estruturada, havíamos vindo recém de alguns festivais internacionais, como o Berlim, já com contatos, com convites, tudo mais, e de repente a gente se depara com essa situação que é um problema para todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Para Gramado não podia ser diferente. E o festival vai se fazer também na esteira dessa situação toda. Eu diria assim, a tentativa de manter o Festival de Gramado com toda a sua potência, com filmes inéditos, com homenagens que são assim do maior alto nível no cinema brasileiro e internacional, de novo nós vamos ter em Gramado. E essas homenagens, elas demonstram, assim, por um lado, como o Gramado está conectada com o universo brasileiro do cinema, o universo internacional, e como essas pessoas que representam todo o audiovisual, elas desejam e sentem o Festival de Gramado como essa força que ele é há 52 anos, né, Miron? De que maneira a falta de conexão aeroportuária vai influenciar na vinda de pessoas dos filmes para Gramado? Vai ser bastante, né? A gente deve estar nessa situação também, quando nós temos que sair daqui para Rio, São Paulo, para outros lugares, a gente está com uma dificuldade, né? Então, assim, isso tudo, seguramente, em termos de produção, exige um planejamento e também, por aí, uma redução, né, que seguramente não se queria ter, de convidados para estar aqui, porque é realmente difícil, né? Eu estou indo a São Paulo e aí eu tenho que ir a Florianópolis de ônibus, né, são 6 horas até Florianópolis, para pegar um avião e é 1h30 para São Paulo, em conexões e tal. Quer dizer, esse tipo de coisa para te trazer dezenas ou centenas de pessoas é muito complexo, né? Mas mesmo assim, o que o festival pretendeu fazer isso, me pareceu, da organização, algo sensacional. Manter a mostra, que é a mais importante, dos longas-metragens ficção. Quer dizer, manter a exibição deles no Palácio dos Festivais. 7 filmes totalmente inéditos, alguns inéditos, inclusive em premiere mundial. Tá? Manter homenagens como a do Jorge Furtado, né? O nosso grande diretor, cujo novo documentário da Casa de Cinema vai ter premiere também em Gramado. Quer dizer, a gente abre com um filme que estreou lá em Cannes, o filme do Karim Ainus, Motel Destino, um filme potente, forte, intenso, e fechamos o festival com o filme do Jorge Furtado. Então, assim, são 2 momentos para mostrar o cinema brasileiro que se fortalece no exterior e mostra a sua cara, e, por outro lado, um realizador gaúcho, muito amigo do festival de muitos anos, né? Tu sabes disso, grande realizador, com grandes produções, que também é homenageado pelo Festival de Cinema e que aqui decide apresentar a sua premiere. Então, a gente mantém esses pontos fundamentais, junto com os longas-metragens gaúchos, porque aí, para trazer a equipe, é mais tranquilo, né? O pessoal está aqui todo perto, e os curtas-metragens gaúchos. Mas aí, os curtas nacionais, que são 24 curtas nacionais, se você pensar que são pelo menos 5 pessoas em cada equipe, são 100 pessoas que você tem que trazer de várias partes do país, e isso é uma logística que nesse momento nunca foi problema, né? Sempre se conseguiu, Miron, resolver essa situação com a estrutura que se tem, tanto na cidade quanto no estado. Mas, nesse momento, isso se torna uma situação difícil, junto com os documentários. E aí, a ideia é não deixar de exibir
nem os curtas e nem os documentários brasileiros, mas sim usar a grande janela que surgiu ainda mais forte na pandemia, que foi a tela do Canal Brasil, que é também um grande apoiador do festival há muitos anos, um parceiro importante, com o André Sadi na direção agora, antes era o Paulo Mendonça, quer dizer, gente que ama o festival, que respeita Gramado, respeita o festival e que então se propôs já desde a pandemia a ser um canal de apresentação de filmes. Então esses filmes vão estar na tela do Canal Brasil. Em 52 anos já houveram edições heróicas do festival, na ditadura, Plano Collor. A deste ano será uma edição heróica? Ah, sem dúvida nenhuma. Eu falei, né, da pandemia, já foi uma edição muito histórica para manter essa tradição de Gramado, de ser o festival de cinema do Brasil que está há mais tempo existindo sem nunca ter tido uma edição sequer que não aconteceu. E na pandemia aconteceu isso também, durante a ditadura militar, como você bem falou. O Festival de Brasília não aconteceu por conta da ditadura e Gramado continuou com debates, com discussões, com sessões fortes, né? E na pandemia a mesma coisa, a gente fez um festival como foi possível fazer, enquanto vários festivais, inclusive o Festival de Cannes, não aconteceu naquele ano. Então, aplauso para Gramado sempre, tu sabe que eu sou um trabalhador que vem a Gramado, né? Para o Festival de Cinema, a gente todo ano, né, tá renovando esse contrato de trabalho com Gramado. Esse ano eu estou feliz de trabalhar com o Caio Blatt, que desde o ano passado está comigo na seleção de filmes. Vimos muitas coisas maravilhosas e agora nessa edição que vai ser histórica também do Festival de Gramado, a gente está muito feliz de poder estar à frente da curadoria. Marcos Santuário, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você e sucesso sempre. Voltamos amanhã aqui pela Gramado TV, pelo canal 6 da Claro, para Gramado e Canela, e também pelas plataformas que transmitem o nosso programa para o Rio Grande, o Brasil e o mundo. Até amanhã. Gramado Notícias, patrocínio, claro, você merece o novo. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estação Campos de Canela, celebrando 100 anos da chegada do trem.